Vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos. Feche seus olhos e ajude esse pobre pastor carente da misericórdia do Senhor. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, amado Deus, uma vez mais apresentando a minha vida diante do Senhor, porque aqui estou eu, Deus, uma vez mais diante da igreja do Senhor, homens, mulheres e crianças. E Deus, de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer. De mim mesmo eu não tenho pão, eu não tenho água. De mim mesmo eu não tenho sabedoria e conhecimento, mas eu sei que em Ti, Senhor, em Ti eu recebo a plenitude da presença do Senhor. Por isso eu me coloco diante do Senhor e peço a Tua ajuda, para que nesta noite, Deus, a Tua palavra flua do meu interior como rios de águas vivas, e que os nossos corações sejam, amado Deus, um lugar aberto, um lugar escancarado para receber as águas vivas da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou considerar hoje à noite o encerramento em definitivo da campanha que tivemos nessa semana, porque eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. E como eu amo, meus irmãos, ministrar a respeito do Espírito Santo. Eu amo, meus irmãos, porque o Espírito Santo é muito presente na minha vida. Quantas e quantas vezes consolado, quantas e quantas vezes abraçado, quantas e quantas vezes sentindo aquela presença doce e suave do Espírito Santo nos piores momentos da minha vida. Meus irmãos, isso não tem preço. Nada se compara neste mundo com a certeza de que Deus, por meio do Espírito Santo, está do seu lado, no momento de dor e sofrimento. E é sobre esse nosso amigo, é sobre o nosso Consolador Espírito Santo que nós iremos ministrar essa noite, mais especificamente a respeito do batismo com o Espírito Santo. Abra a Bíblia em Atos capítulo 1, aí pertinho tem Atos capítulo 2, e para começar, Mateus capítulo 3. Então você vai abrir no Evangelho de Mateus capítulo 3 e 3 livros depois de Mateus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e também capítulo 2, onde nós iremos ouvir a palavra de Deus a respeito do batismo com o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, primeiro, capítulo 11 e 12. Mateus, capítulo 3, versículos 11 e versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor, o profeta João Batista, assim dizendo: Eu batizo vocês com água para arrependimento. O batismo com água é para quê? Para arrependimento. Aqueles que aqui nessa igreja, aqueles que aqui estão, que já foram batizados, o batismo é um sinal, o batismo é um testemunho que você está dando, que você está se arrependendo dos seus pecados e que você ali está decidindo seguir Jesus. O batismo nas águas é uma simbologia para o arrependimento. É uma simbologia de que você está abandonando o pecado e que vai lutar para fugir do pecado. Amém? Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguém pode dar glória a Deus? O batismo com água é para arrependimento. Eu batizo, eu sou pastor, os pastores batizam, mas existe um que batiza com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, meus irmãos, é João Batista profetizando a respeito do batismo com o Espírito Santo, que está disponível para todo aquele que se arrepende e se torna um seguidor de Jesus Cristo. João aqui está profetizando porque ele é profeta. Porém, lá em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículos 3 ao 5. Atos capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Agora é Jesus Cristo. Atos capítulo 1, quem achou? Versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Assim diz Jesus Cristo: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dê glória a Deus novamente. É Jesus confirmando o quê? Confirmando a profecia. Meu irmão, toda profecia deve ter uma confirmação de Jesus. Cuidado com profecias que vocês recebem hoje e já quer agir no dia seguinte de acordo com aquela profecia que você recebeu. Espere a confirmação de Jesus. Jesus aqui confirmou a profecia de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. João profetizou, Jesus confirmou, e agora, meus irmãos, em Atos capítulo 2, o texto que eu amo. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Ouça com o Espírito Santo. Ouçam com muita alegria o que está escrito aqui, meus irmãos. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, labaredas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios de quê? Cheios do Espírito Santo. Aleluia! A promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. João profetizou um batismo com fogo e com o Espírito Santo. Jesus confirmou o batismo com fogo e com o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, sobre a igreja que estava ali reunida durante muitos dias, eles receberam o batismo com fogo do Espírito Santo. Eles receberam, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, como eu amo falar sobre isso. Como eu amo falar sobre esse batismo, sobre esse fogo, sobre essa presença gloriosa em nosso viver, que é o Espírito Santo. Mas talvez alguém possa perguntar: pastor, o que é o Espírito Santo? Meus irmãos, várias são as explicações teológicas, e eu não vou perder tempo, não que seja perda de tempo a teologia, mas não cabe nesta noite aqui uma explicação teológica a respeito da Trindade, mas de forma muito simples, para que até mesmo as crianças entendam, meus irmãos. Eu compartilho para vocês a revelação que a palavra de Deus trouxe no meu coração há muito tempo. O Espírito Santo, meus irmãos, é o dedo de Deus cravado em nosso espírito. O Espírito Santo é o dedo indicador de Deus, cravado como uma espada em nosso espírito, em nossa alma, até ali na medula. Por que eu digo isso? Porque certa vez Jesus Cristo estava expulsando demônios, e os fariseus se levantaram e disseram: ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Ouvindo aquilo, Jesus retrucou. Jesus retrucou da seguinte forma: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. É pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. E no versículo seguinte ele diz: cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo e qualquer pecado que um homem ou mulher cometeu vai ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, e os fariseus estavam atribuindo aquele poder ao Beelzebul. Eles estavam pecando contra o poder de Deus. E Jesus diz ali, nessa resposta, ele diz que o Espírito Santo é o dedo de Deus. Eu expulso demônios pelo dedo de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, é o dedo de Deus cravado em nosso espírito. É um dedo de fogo. É um dedo de fogo. É um dedo poderoso, o dedo do Deus vivo cravado em nosso espírito. Mas, pastor, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo veio para quê, pastor? Meus irmãos, é importante saber que quando uma pessoa faz uma aliança com Jesus Cristo,
o Espírito Santo de Deus já é derramado sobre a vida dela. Quando uma pessoa faz uma aliança com Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar ali dentro do coração dela. Antes dela fazer essa aliança, o Espírito Santo está rodeando aquela pessoa. É por isso que, antes de receber Jesus como Salvador, todo pecador primeiro tem que ouvir a palavra de Deus, não é isso? Porque é ouvir a palavra de Deus que o Espírito Santo vai lá e toca no coração daquele homem para que se arrependa. Porque o Espírito Santo já está ao lado, meus irmãos. Todo pecador tem próximo ali dele o Espírito Santo. Ele só não percebe, ele só não enxerga. E quando ele ouve um hino, ele começa a chorar. De vez em quando ele até visita uma igreja. De vez em quando ela até pede oração. É o Espírito Santo tocando no coração daquela pessoa e ela não está percebendo. Mas ele ainda está do lado de fora. Mas quando ela faz uma aliança, o Espírito Santo passa para onde? Para do lado de dentro. Então antes, meus irmãos, antes de falarmos sobre o batismo com o fogo do Espírito Santo, temos que entender isso. Assim que recebemos Jesus como Salvador, assim que nos aliançamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e ele começa a fazer uma obra. Ele inicia, meus irmãos, uma obra. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 e 8. Aqui na minha Bíblia, inclusive, o título desse texto é a obra do Espírito Santo, porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem como pedreiro, como carpinteiro, como arquiteto, fazer uma obra em nossa vida. E no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 5 em diante, assim diz: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, Jesus falando, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vocês. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então a obra que o Espírito Santo começa a fazer, meus irmãos, na vida de um homem e de uma mulher que recebeu Jesus Cristo como Salvador, é uma obra de quê? É uma obra de convencimento a respeito do pecado. A partir do momento que você recebe Jesus, a partir do momento que você faz uma aliança com Jesus, o Espírito Santo faz com que você comece a ter nojo do pecado. O Espírito Santo começa a abrir os seus olhos a respeito do pecado. O Espírito Santo começa a constranger o teu coração, dizendo: isso está errado, isso não está certo. E você começa a lutar, você começa a se contorcer, porque o pecado é prazeroso, mas o Espírito Santo ali está dentro do seu coração ali, dizendo: não, é prazeroso, mas mata, é prazeroso, mas condena, é prazeroso, mas te afasta de Deus. O Espírito Santo começa a fazer essa obra, meus irmãos. Uma obra de nos convencer que o pecado mata, que o pecado nos escraviza, que o pecado nos afasta do nosso Deus. E o Espírito Santo também nos convence da justiça. Deus é justo, e tudo aquilo que fizermos de mal nessa terra, Ele é justo para nos julgar. Ele é justo, meus irmãos, para nos condenar. E não há injustiça alguma em Deus nessa parte. Se vivermos uma vida no pecado, o justo juiz irá nos condenar, mas o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos convence que precisamos viver na justiça e fugir de toda injustiça. Aleluia, Jesus. Essa obra, meus irmãos, a obra do Espírito Santo começa a operar na vida de um novo convertido, e não somente na vida de um novo convertido, até porque nós estamos em obras. Certa vez o apóstolo Paulo disse que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aqui temos o irmão Simvaldo, a irmã Valina, que tem décadas na presença do Senhor, ainda estão em obras. Ainda existem paredes que não foram revocadas. Ainda existem estruturas espirituais na vida da irmã Valina, do irmão Simvaldo, que ainda não foram bem fundamentadas. Por quê? Porque ainda estão em obras. E essa obra só vai terminar no dia que Jesus Cristo voltar, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados, e os nossos corpos, todo o nosso ser, será revestido em glória. Ali a obra será completa, mas enquanto isso, estamos todos em obra.
Quando a prefeitura está fazendo uma obra na cidade, né, geralmente eles colocam uma placa: estamos em obra. Tem uma placa espiritual bem aqui na nossa testa, ó: estamos em obra. O Espírito Santo está trabalhando dia após dia. O problema é que muitas vezes nós somos chatos. O meu pai, meus irmãos, pense um homenzinho enjoadinho. Pense no meu pai, um homem difícil. E lá em casa a gente tinha aquele pedreiro de estimação. Geralmente toda a família, né, tem aquele pedreiro de confiança. Então lá em casa toda a obra que tinha era aquele mesmo pedreiro, o Nilton. E quando meu pai contratava aquele homem para fazer a casa, meu pai, passei anos da minha vida, o meu pai sempre construindo, mas o meu pai ficava na cola do homem. Ele queria dar um de arquiteto, de engenheiro, ele queria dar dica para o homem. E eu ficava com dó do rapaz, porque o meu pai é muito enjoado, sabe, nesse ponto. E muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer uma obra na nossa vida e nós ousamos dizer para o Espírito Santo, dessa forma não. Espírito Santo, não mexe aqui agora não. Espírito Santo, não levanta esse tapete aqui não, vai ser muita sujeira agora, vai ser muita barata, deixa esse tapete aí, não mexe não, vai só por cima. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo sacode tudo, coloca tudo pelo avesso, abre todas as gavetas do seu guarda-roupa. O Espírito Santo tem autorização de Deus para fazer uma obra na sua vida, para te preparar para o arrebatamento. Então pare de ser enjoado com o Espírito Santo. Pare de perturbar o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo fazer uma obra nessa tua vida miserável, nessa minha vida miserável. Porque senão continuaremos sendo um homenzinho torto. Se o homenzinho torto daquela canção não conhecesse a palavra de Deus, não se rendesse ao Espírito Santo, ele ia ficar torto. E torto não entra no céu. Pecado não entra no céu. Uma vida totalmente destruída e arruinada no pecado não entra no céu. Mas uma vida, um homem ou uma mulher que se rendeu à obra do Espírito Santo, aleluia, tem passagem garantida ao céu e louvará o Senhor pela eternidade. Amém? Essa obra é sobre santidade, essa obra é sobre temor e zelo pelo Senhor, e é também uma obra que nos prepara para o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, um homem ou uma mulher que não se rende ao trabalhar no Espírito Santo para a conversão, para mudar de vida, para abandonar o pecado, um homem ou uma mulher que não se rende ao Espírito Santo para mudar da água para o vinho, não está se preparando e não está querendo o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é para aqueles que estão passando pela obra do Espírito Santo, passando pela poderosa obra de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de vida. Se você não quer mudar de vida, não espere batismo com fogo do Espírito Santo, não. Se você não quer abandonar o pecado, não clame pelo fogo do Espírito Santo, porque pode até cair fogo, mas é para te matar. Não brinque com isso. Eu quero fogo. A vida está no pecado, vai receber fogo mesmo. E vai ficar sapecado. Vai ficar nu e pelado para todo mundo ver o seu pecado. Primeiro arrependimento, primeiro quebrantamento, primeiro abandonar o pecado, primeiro se render a essa obra de santidade, para que dessa forma, de repente, venha um som e venha línguas de fogo sobre a tua vida. Quando o Espírito Santo começa a fazer essa obra em nossas vidas, meus irmãos, Ele, o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ensina todas as coisas, para isso Ele veio, e Ele também nos ajuda, meus irmãos, em nossas fraquezas. E meus irmãos, cada um de nós aqui temos muitas fraquezas mesmo. Mas nós temos em comum duas fraquezas. Talvez uma das fraquezas que eu tenho, vocês não têm. Talvez uma das fraquezas que vocês têm, eu não tenho. Mas em comum aqui, todo mundo aqui, meus irmãos, tem duas fraquezas. Nós somos fracos no que diz respeito à oração. E também nós somos fracos a respeito do pecado. Nós somos fracos a respeito da oração, meus irmãos, por quê? Porque nós somos preguiçosos, nós passamos mais tempo no celular do que de joelhos, nós passamos mais tempo na televisão do que diante de Deus, nós passamos mais tempo sem fazer nada do que buscando a face do Senhor. Essa é a nossa fraqueza. A nossa fraqueza em comum é justamente na oração. Meus irmãos, Deus, Ele não tem relógio, é claro. Deus, Ele não tem cronômetro para cronometrar. Mas acredite, meus irmãos,
Se nós perguntarmos para Deus, Deus, 5 minutos de oração é o suficiente? Com muito respeito e amor, Ele vai dizer: toma vergonha na tua cara, porque o meu filho ficou pregado na cruz 6 horas, e você quer orar só 5 minutos? Vai se converter. Talvez seja Deus falando agora nesse exato momento através da minha boca. Tomamos, que nós venhamos tomar vergonha na cara e parar de ofertar migalha para Deus. De nada adianta, meus irmãos, um crente colocar R$1.000 de dízimo no gasofilaço e orar só 5 minutos por dia. E eu falo isso porque tem gente que confia no dinheiro. Auto-ofertando, eu estou dando dízimo. Antes do pastor pedir, eu já me posiciono para me dar uma oferta. E a oração? E a oração? Meus irmãos, a oferta daquela viúva pobre, 2 moedas, só foi vista por Jesus porque, acredite, aquela mulher tinha vida de oração. Aquela mulher tinha vida com Deus. Quem tem vida com Deus é enxergado por Deus. Quem tem vida com Deus, os olhos de Deus não se apagam dessa pessoa. Não é a respeito das moedas daquela mulher, não. Não é a respeito da oferta, é a respeito da vida de oração que ela vivia. Então vamos parar de dar migalhas para Deus. Vamos parar de orar somente antes de dormir, ou quando acordar, ou comprar de comida ali na hora do almoço. O que é isso? Para que isso? E a oração de comunhão, e a oração de entrega, a oração de consagração, e o orar simplesmente para passar tempo com Deus, cadê? Nós somos fracos na oração, meus irmãos, mas o Espírito Santo quer nos ajudar. O Espírito Santo quer nos motivar, meus irmãos, a orar. E a nossa fraqueza também é o pecado. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Jesus. Porque certa vez ele disse: a carne de fato é fraca, e é fraca mesmo, meus irmãos. A nossa carne é fraca. A nossa carne, meus irmãos, é totalmente fraca. Por isso a importância de fugir da aparência do mal. Meus irmãos, Satanás e seus demônios, nós enfrentamos de frente. O pecado não. O pecado nós temos que virar as costas e sair correndo. A nossa guerra contra o pecado não é uma guerra de ataque contra o pecado, é uma guerra fugindo do pecado, se afastando de toda a aparência do mal. Porque se você for tentar lutar contra o pecado olhando para ele, você vai padecer. É por isso que um neto não pode chegar perto de um bar. É por isso que um neto não pode conviver com ninguém que está na dependência química. Por quê? Porque ele vai estar de frente com aquilo que é pecado, com aquilo que tanto destruiu a vida dele durante muitos anos. É fugir, neto. E isso vale para cada um de nós. Isso vale para cada um de nós. Cada um de nós aqui, meus irmãos, tem um pecado específico que nos persegue. Cada um de nós aqui temos uma fraqueza na carne que nos persegue. E se você não correr, o bicho pega. Corra, mas corra para a presença de Deus. Corra nas asas do Espírito Santo. Voe para a presença do Senhor. Aleluia. Mas apesar dessas fraquezas, meus irmãos, o Espírito Santo nos ensina a orar. E quando o Espírito Santo nos ensina a orar, meus irmãos, eu não estou falando de eloquência, eu não estou falando de oratória. Tem pessoas que oram tão bonito, né? Dá vontade de ficar com o olho aberto só olhando assim: rapaz, que mulher que ora, que homem que ora. Aquela voz bonita, aquela voz globejante. Não é a respeito disso. Quando o Espírito Santo, meus irmãos, nos ensina a orar, não é a respeito de falar bonito, palavras bonitas. Não, é a respeito da motivação. O Espírito Santo nos motiva a orar. É o Espírito Santo que diz: larga o celular e vai orar. É o Espírito Santo que te constrange, acorde de madrugada e vai orar. É o Espírito Santo que te lembra: eu não orei hoje ainda, misericórdia, e você corre para colocar os joelhos no chão. É o Espírito Santo que faz isso. Não é sobre eloquência, não é sobre oratória, não é sobre palavras bonitas. É sobre o Espírito Santo te motivando, te incentivando. Meus irmãos, se pudéssemos ouvir o Espírito Santo, meus irmãos, minuto após minuto, durante 24 horas por dia, fica da seguinte forma: ore, 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 ore um pouco mais, busque a presença de Deus, vai, você pode. Se nós pudéssemos ouvir o Espírito Santo, seria essa a motivação. Imagine um estádio lotado, 100.000 pessoas, torcendo por um único time de futebol contra um time oposto,
e aquelas 100.000 vozes motivando aqueles homens a partir da cima a fazer o gol. Assim o Espírito Santo, meus irmãos, e a voz do Espírito Santo é mais poderosa do que a voz de 100.000 pessoas unidas. O Espírito Santo está ali nos motivando a orar, porque é através da oração, meus irmãos, que nós fazemos gol. É através da oração que nós vencemos as partidas, é através da oração que nós avançamos, e o Espírito Santo fica ali nos motivando. O problema é que nós estamos com os ouvidos tapados para ouvir o Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário ter ouvidos espirituais para ouvir o Espírito Santo, meus irmãos. E o que o Espírito Santo tem a dizer é: ore, ore, ore. Busque a face do Senhor de todo o seu coração. É isso, meus irmãos. É isso. E o Espírito Santo também nos ensina a fugir, meus irmãos, das tentações e resistir ao pecado. Sem essa ajuda do Espírito Santo, sem essa obra do Espírito Santo, nós não vamos orar, nós não vamos fugir do pecado, nós não vamos resistir às tentações. Essa é a obra do Espírito Santo sobre a vida de todo aquele que ele repousa. Esta é a obra do Espírito Santo. Mas a pregação é sobre o batismo com o Espírito Santo. A pregação é sobre o batismo com o fogo do Espírito Santo, meus irmãos. E fica a pergunta: mas pastor, o que é esse batismo? O que é, pastor, esse batismo? Eu me lembro de certo trecho do livro de Atos. O apóstolo Paulo chegou em determinada cidade, ele começou a pregar. Ele viu que o culto assim estava meio xoxo, meio esquisito. Ninguém dava glória a Deus, ninguém dava um aleluia. Aquele culto assim parado, sossegado. Passava uma muriçoca voando, parecia um helicóptero, de tanto silêncio que estava na igreja. E Paulo deve ter coçado a careca, porque a história diz que ele era careca. O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa aqui. Então Paulo perguntou: vem cá, vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? E aquela igreja respondeu: nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Meus irmãos, tem crente que não sabe que o Espírito Santo existe. Isso é triste. Tem crente que não sabe que o Espírito Santo está ali habitando no coração dele. Isso é triste. E é falta de ensino, é falta de pregação da palavra onde esse crente congrega. E era o que estava faltando ali naquela cidade. Tudo bem, o cristianismo estava começando, a igreja era primitiva. O apóstolo Paulo e Pedro e Tiago e João estavam ali levantando as doutrinas bíblicas. Então o apóstolo Paulo disse: o batismo de João, vocês são batizados no batismo de João para o arrependimento, mas vocês precisam receber o batismo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo certamente falou: fique todo mundo de pé, vamos orar, vamos cantar, comece a exaltar o Senhor, comece a clamar por misericórdia e por perdão. E a Bíblia fala que Paulo começou a impor as mãos, e aquele povo começou a receber o batismo com o Espírito Santo. Começou a receber o fogo do Espírito Santo. Meus irmãos, lembra da resposta que Jesus Cristo deu aos fariseus, que o Espírito Santo é o dedo de Deus, é o poder de Deus. Jesus disse isso, que o Espírito Santo é no dedo de Deus, que o Espírito Santo é no poder de Deus. E o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, é isso. É o crente recebendo o poder de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, é o homem, é a mulher, é o crente recebendo o poder de Deus. Para quê, pastor? Para ficar se amostrando por aí? Para ficar operando sinais e maravilhas? Para ficar dando adivinhação, porque não é revelação, adivinhando placa de carro, adivinhando celular? Tem um monte de bruxo, tem um monte de supostos pastores com espírito de adivinhação, com essas revelações do diabo. CPF, número de telefone, isso é engano, gente. Toda a revelação que vem do trono de Deus é para edificar vidas, e não para o pastor ser aplaudido: ó, que homem poderoso, ele adivinhou o número do meu celular. É isso mesmo, adivinhação, é espírito de adivinhação. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus é para guerrear contra Satanás e seus demônios. Porque foi o que Jesus estava fazendo quando aqueles fariseus o acusaram de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Ele disse: não, eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nossas vidas é para guerrear contra Satanás, é para guerrear contra os demônios. O repousar do Espírito Santo é para nos transformar, é para nos restaurar, é para nos converter, é para nos ensinar a orar. Mas o poder com o Espírito Santo, o poder com o fogo
batismo com esse fogo poderoso, meus irmãos, é para nos revestir de poder e autoridade contra as hostes do maligno, contra o poder das trevas. O Léo não veio hoje, eu ia pedir para ele estar relatando esse sonho. Semana passada, o Léo teve um sonho, meus irmãos, que foi confirmação de tudo que eu sinto no meu espírito, de ameaças ao meu redor. Mas Léo teve um sonho, e nesse sonho eu estava em um campo de futebol, Jennifer e os meninos estavam comigo, e de repente surge um demônio gigantesco e começa a atacar, começa a lançar ataques. O demônio de lá e eu de onde estava, levantando a minha voz e guerreando, batalhando contra esse demônio. Meus irmãos, aquele campo de futebol é a igreja. Aquele campo simboliza a igreja. E aquele demônio simboliza demônios, literalmente demônios, forças demoníacas contra a igreja. E como eu sou pastor da igreja, o ataque primeiramente vem contra mim. Mas fiquem atentos, vocês fazem parte dessa igreja. Vigiem, orem, busquem a Deus. Porque o mesmo demônio que ataca o pastor da igreja ataca também as ovelhas. Por isso que uma se perdeu, lembra? A parábola das 100 ovelhas, uma se perdeu por quê? Porque os ursos estavam lá, os lobos estavam lá, o pastor tinha que tomar cuidado, mas estavam também ali rodeando as ovelhas. Então fiquem atentos, porque esse sonho que o Léo teve não foi somente a respeito de mim ou da minha família, é a respeito da igreja, porque aquele campo simboliza a igreja. Mas imagine só, meus irmãos, imagine só eu vivendo uma vida sem buscar a presença de Deus, vivendo uma vida sem orar, sem me consagrar, sem buscar o fogo do Espírito Santo. Satanás vai me destroçar, meus irmãos. Ai de mim se não viver uma vida consagrada ao Senhor. Essas forças demoníacas vão acabar com a minha vida. E não é a primeira vez que eu tenho confirmações de levante de demônios. Já tive visões, já tive sonhos. Pessoas lá em Unápolis já tiveram visões a respeito de demônios aqui em Guaratinga se levantando contra a minha vida. Ai de mim se não buscar o Espírito Santo, o fogo, a comunhão com Deus, eu vou ser totalmente dilacerado. Mas fiquem atentos, busquem o Senhor, se protejam. A ira de Satanás está aí, sem o poder, sem o fogo do Espírito Santo, sem uma vida rendida ao Espírito Santo. Nós estamos abrindo os nossos braços para receber setas inflamadas de Satanás. Mas com o Espírito Santo, o nosso ser é totalmente revestido pela armadura de Deus. Sem o fogo do Espírito Santo e sem o poder de Deus, meus irmãos, eu me lasco tudo. Sem o poder e sem o fogo do Espírito Santo, vocês se quebram tudo. O pecado domina e Satanás pisa em cima, cospe em cima. Sabe aquele ditado, o pão que o diabo amassou? Muitas vezes o pão somos nós. E Satanás vem e amassa. Para com isso. Para com isso. Portanto, meus irmãos, o repousar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é para nos ensinar e nos ajudar em nossas fraquezas. Mas o batismo com o Espírito Santo é para sermos fortalecidos pelo poder de Deus. E fortalecidos para quê? Para a guerra. Fortalecidos, meus irmãos, para guerrearmos contra as hostes de Satanás. Meus irmãos, a maior evidência, preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso é muito importante e vai tirar muito engano e muito falso ensino que alguns de vocês podem ter recebido. A maior evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo não é ela orar em línguas, não é ela rodar, sapatear, não é ela sentir aquele calor. A irmã Daiana falou que o rosto dela ficou quente. Geralmente é essa orelha aqui que começa a queimar. A sensação é que está sendo fumaça, esquenta, 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 e eu sei que é o Espírito Santo se manifestando de forma diferente ali na minha vida. Mas a maior evidência não é a minha orelha queimando, não é o rosto da irmã Daiana queimando, não é o orar em línguas, não é o sapatear, não é o rodopiar. Tudo isso é um sinal, tudo isso de fato é uma evidência. Mas, meus irmãos, a maior evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, meus irmãos, é que essa pessoa não desiste de Jesus. É que essa pessoa não abandona o barco da igreja. Seja qual for a luta, seja qual for a tribulação, seja qual for a guerra, seja qual for a enfermidade, seja qual for a mágoa, às vezes até dentro da igreja mesmo, fulano me magoou e faz um bicão.
estou magoado, não vou mais na igreja. Toma, não te vergonha. É a igreja que vai te salvar, é Jesus. Foi Jesus que te magoou, foi Jesus que te feriu? Não, foi ele que foi ferido. Foi você que magoou ele por causa do seu pecado? A maior evidência, meus irmãos, que um homem ou uma mulher batizado com fogo do Espírito Santo é que ela não vira as costas para Jesus na hora da luta, é que ela não volta para o mundo quando tudo está dando errado, pelo contrário, permanece firme e não desiste. Não importa a luta, não importa, meus irmãos, a dor, não importa a tribulação, o poder do Espírito Santo mantém essa pessoa firme na presença de Deus. Quer parar de murmurar? Clame pelo poder do Espírito Santo. A sua mente começou a cogitar: não vou mais para a igreja. Clame pelo poder do Espírito Santo. Está faltando algo aí, está faltando poder, está faltando fogo aí. E é o Espírito Santo, meus irmãos. É o Espírito Santo. Meus irmãos, eu falo para a glória de Deus. 16 anos eu completo esse ano, meus irmãos. Não teve um único dia, uma única semana nessa minha caminhada cristã que eu pensei em desistir, meus irmãos. Não tem. E olha que eu já sofri. E foram 16 anos de luta, de guerra. Mas nunca, meus irmãos, veio uma gotinha de desânimo. Nunca. O coração sempre queimando. Às vezes a chama estava pequena. Às vezes, confesso, a chama diminuía. Mas logo o Espírito Santo que me ajuda, me levava ao clamor, me levava aos montes, me levava aos jejuns. Aqui em Guaratinga, meus irmãos, eu não estou conseguindo fazer. Na verdade, depois que eu casei, depois que eu tive filhos, ficou mais difícil. Mas, meus irmãos, antes do casamento, a minha vida de jejum era 3 dias seguidos só na água. 3 dias, meus irmãos, lá no meio do mato, só eu, os besouros. E acima de tudo Deus, dormindo no chão, lá no sítio que a igreja tinha, hoje não tem mais, em outra localidade agora, mas uma vez por ano, eu separava 3 dias para jejuar e orar, jejuar e orar. Pastor, o que foi mais difícil nesses 3 dias de jejum? O que era mais difícil? Era ficar sem comer? Era a fome? Era o cansaço? Bom, meus irmãos, eram os 3 dias mesmo. Os 3 dias eram difíceis. Pensa uma coisa pesada. É um jejum assim de 3 dias, mas é pouco. É pouco. Conheço um pastor aqui nessa nação que de vez em quando ele separa 40 dias para jejuar. Pastor Antônio Cirilo. Eu ainda chego na altura espiritual desse homem. Eu ainda chego na altura, na estatura espiritual do Antônio Cirilo. 40 dias. 40 dias, meus irmãos. Tem que ter muita sede de Deus. Abrir mão daquilo que é prazeroso para se consagrar ao Senhor é muita sede pela presença de Deus, meus irmãos. Como receber o batismo com o Espírito Santo, pastor? Orando, se consagrando, jejuando, vivendo em arrependimento. O que é viver em arrependimento? É constantemente pedindo perdão a Deus pelo mínimo pecado, abandonando o pecado, é claro, e pedindo a Deus por esse batismo. Em todas as suas orações, batiza-me, Deus, com teu Espírito. Se nós pedirmos, meus irmãos, Deus vai nos dar o Espírito Santo, esse poder glorioso que é o Espírito Santo. E isso vai contra aquelas pessoas que acham que o batismo com o Espírito Santo depende da imposição de mãos de profeta. Aí fica de igreja em igreja, de campanha de oração em campanha de oração, entra naquela fila da imposição de mãos, querendo receber o Espírito Santo, mas não ora nem 1 minuto por dia, mas quer o batismo. Não lê a Bíblia, mas quer o batismo. É desobediente, é irado, é irada, é maldizente, mas vai para a fila de oração receber imposição. Nem o profeta ali recebeu uma revelação do estado daquela vida, para ao invés da imposição de mão, dar um cascudo, ó. Pô. O Espírito Santo não é para qualquer um. O Espírito Santo é para todo aquele que se consagra, que clama por misericórdia, por compaixão, que se afasta do pecado e que abre a boca para clamar: dai-me o teu Espírito, Senhor, encha-me com fogo da tua presença. Meus irmãos, foi há 14 anos atrás.
Já tinha 2 anos na minha vida na presença de Deus, evangelizando, pregando, prostíbulo, praça, subindo e descendo um monte, atuante ali no reino de Deus, mas faltava algo, meus irmãos. Eu me alegrava, eu levantava as minhas mãos, eu pulava na presença de Deus, eu ouvia a palavra de Deus ali atento, não faltava um culto. E atuante ali na obra, mesmo praticamente como novo convertido ainda, apenas 2 anos, mas faltava algo, eu sentia que faltava algo. Até que lá na igreja que congregávamos, a igreja Betel, separou-se uma semana para um seminário, para um congresso, chamado Semeadores de Fogo, liderado pelo pastor Dário Martini. E foi o Dário Martini e mais uns 7 ou 8 missionários dos Estados Unidos, Angola, Venezuela, ingleses. Foi a semana inteira de mover espiritual naquela igreja, meus irmãos. Eu não me lembro qual noite foi, se foi na primeira, ou na última, ou na penúltima, mas foi na noite que o evangelista americano estava pregando. Eu lembro que a noiva dele, inclusive, é da venezuelana, uma missionária da Venezuela, a noiva dele. E aquele rapaz ali pregando em inglês, naturalmente, e o intérprete ali traduzindo. E aquele homem falava sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo no ministério missionário, evangelístico, falando que sem o Espírito Santo não tem como evangelizar, e de fato não tem como. Sem o Espírito Santo não tem como nada. Nada, meus irmãos. Nada. Ou vocês pensam que é vocês que decidem de si próprios vir para a igreja? É o Espírito Santo. Sem mim vocês não poderão fazer nada, disse Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos leva, meus irmãos, a dar passos na direção de Deus, na obediência para Deus. E no final da ministração, aquele americano chamou todo mundo para frente, a igreja é grande, umas 200 pessoas ali naquela noite, e a multidão foi à frente, e aquele homem começou a orar em inglês, e o intérprete não conseguia mais acompanhar, não estava mais traduzindo o que ele estava falando, e o camarada começou a orar em inglês, mas dava para entender: Fire of God, fogo de Deus, e foi aquele mover, gente caindo para um lado, gente caindo para o outro. E meus irmãos, de repente só ficou eu ali, de repente só ficou ali com a mão levantada, e com os olhos fechados, meus irmãos. Eu não esqueço a minha oração. A minha oração era a seguinte: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Só que eu não estava abrindo a boca, era só ali dentro de mim, sabe, com a minha mão erguida. E eu percebi que a igreja começou a ficar silenciosa, o pastor não estava mais orando, as pessoas estavam indo embora. Só que algo me segurou ali, eu continuei com a minha mão erguida, clamando ali no meu interior: Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero. Meus irmãos, de repente eu senti uma mão tocar aqui no meu ombro, e eu escutei em inglês: Fire of God, fogo de Deus. E aquele evangelista deu um sopro aqui na minha nuca. Meus irmãos, parecia que aquele homem tinha cuspido fogo de fato. E eu fui ao chão, meus irmãos. Eu fui ao chão. Eu não fiquei inconsciente, eu estava consciente, mas eu não conseguia abrir os olhos. Como abrir os olhos diante de tanta glória? E os meus ossos começaram a tremer. Era como se eu estivesse escutando os unidos. Parecia que estava tendo energia dentro dos meus ossos. É como se eu escutasse, sabe, o fio de alta tensão, quando faz barulho, dando choque. Eu sentia como se os meus ossos estivessem fazendo barulho, aquele tremor lá dentro dos ossos. E as pessoas perceberam que eu estava caído, alguns irmãos, hoje inclusive o pastor Cleito, lá em Trancoso, ele e mais 2, 3 amigos ficaram ali perto de mim. E o pastor Cleito segurou na minha mão para me levantar, e eu escutei ele dizendo: ele está quente igual fogo. A minha mão estava pegando fogo, meus irmãos. Eu saí da igreja carregado, um de um lado, um de outro, todo atrás de mim me empurrando, porque eu não tinha força. Cheguei em casa, meus irmãos, ainda tremendo, as orelhas aqui, a cartilagem assim, eu estava vibrando por dentro. A partir dali, meus irmãos, a partir dali a minha vida mudou. A partir dali eu nunca mais fui o mesmo. A partir dali eu sinto, sabe, a consistência. Era como se eu fosse um pão sem fermento, sabe? Naquela noite eu recebi um fermento poderoso, que é o Espírito Santo, e eu comecei a fluir. Comecei a ter uma vida poderosa na presença do Senhor. Há 14 anos atrás, meus irmãos. Mas eu fiquei ali, insisti, mão erguida: eu quero. E eu já tinha 2 anos na presença de Deus, e preste atenção, já era batizado, já evangelizava, já entrava nos prostíbulos, já pregava nas praças, já ia em boca de fumo, mas sem o batismo com fogo, faltava isso.
e veio, meus irmãos. E ali eu comecei a orar em línguas para edificar a minha fé. Ali eu comecei a ter mais revelação da palavra de Deus. Ali eu comecei a sentir a presença poderosa do Senhor nos momentos mais difíceis da minha vida. Aleluia. Para finalizar, meus irmãos, veja que interessante. A palavra de Deus exemplifica o poder do Espírito Santo como fogo. Foi assim que aqueles 120 irmãos viram o Espírito Santo repousando como fogo. Ou seja, a palavra de Deus exemplifica que o fogo do Espírito Santo, de fato, é essa labareda. Ou seja, o Espírito Santo é como fogo. Mas lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, a palavra também exemplifica o Espírito Santo como um rio. E todo rio tem água, né? Então em Ezequiel, capítulo 37, o Espírito Santo aparece como um rio, e Ezequiel entra dentro desse rio, e ele começa a afundar nessas águas. Ou seja, a palavra de Deus exemplifica que o Espírito Santo é como fogo, é como água, é como um rio. Agora, vamos lá no livro do profeta Isaías. Isaías 43, do versículo 2 em diante. Presta atenção. Eu disse o quê? Que a palavra de Deus exemplifica o Espírito Santo como fogo, como rio e como água, não é isso? Olha só o que Isaías, capítulo 43, versículo 2 em diante diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. Meus irmãos, Satanás, ele é especialista em tentar imitar as virtudes de Deus. Satanás é um imitador, é um invejoso imitador. Então todas as virtudes, todos os atributos de Deus, Satanás vai querer imitar. É por isso que é necessário o discernimento de espírito em um mover de oração, porque às vezes o que parece ser o Espírito Santo não é. Por quê? Porque Satanás imita. Satanás imita, Satanás se infiltra, e o que parece ser o Espírito Santo não é. E é muito fácil cairmos nesse engano. Ontem, por exemplo, não foi o espírito maligno, é claro. O Levi é autista. Mas se tivesse um visitante aqui ontem na igreja, ele ia ficar admirado. Uau! Um meninozinho tão pequeno, já batizado com o Espírito Santo. Porque ontem o Levi estava no paraíso. O Levi sapateou, o Levi rodopiou, o Levi correu para um lado e para o outro. Quem olhava assim, sorrindo, quem olhava, uau, que criança cheia do Espírito Santo. Eu não duvido que o Espírito Santo também estava repousando sobre ele, mas temos que ter discernimento de entender que não era o batismo com o Espírito Santo, ele é autista. E glória a Deus por ele estar fazendo tudo isso em um ambiente de oração. Mas é necessário ter discernimento, porque o Espírito de Deus não confunde. Satanás imita. Satanás, meus irmãos, vai levantar águas poderosas para tentar nos afogar. Satanás vai levantar rios de correntes impetuosas para tentar nos levar para longe da presença de Deus. Satanás muitas vezes vai se levantar com fogo, com grande fúria contra a minha vida e contra a sua vida. Mas o Espírito Santo é o quê? É fogo. O Espírito Santo é água. O Espírito Santo é um rio que flui do trono de Deus. E acredite, o fogo do Espírito Santo é mais poderoso que o fogo do diabo. A água do Espírito Santo é mais intensa, é mais poderosa que a água do diabo. O rio do Espírito Santo tem uma correnteza infinitamente maior do que a correnteza do rio do diabo contra a sua vida e contra a minha vida. E é por isso que o versículo seguinte diz: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Se a nossa vida estiver no fogo do Espírito Santo, se a nossa vida estiver rendida ao rio do Espírito Santo, se a nossa vida estiver submersa à água do Espírito Santo, se a nossa vida estiver no poder do Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, será o nosso defensor contra a ira de Satanás. Aleluia! O Espírito Santo é a força do poder de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo é a força do poder de Deus. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz isso: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. A força do Senhor, a força do poder de Deus é o Espírito Santo. E no versículo seguinte ele diz o porquê. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes de Satanás. Ou seja, se fortaleça no Espírito Santo para a guerra contra o diabo.
Não é para ficar se amostrando na igreja, orando em línguas, revelando, dizendo que tem sonhos e visões. Tudo bem, o Espírito Santo manifesta o poder dele dessa forma. Não se constrange com o que eu estou dizendo, o Espírito Santo faz isso sim. Mas o Espírito Santo te enche com poder e com fogo para você batalhar contra Satanás, para você guerrear contra Satanás. Está tendo guerra dentro da sua casa? É o diabo. Se levante em oração. E se levante em oração de que forma? Olhe para mim, dessa forma. É dessa forma, meus irmãos. É de joelhos. É de joelhos que nós ficamos de pé diante de Satanás. É prostrado diante do trono de Deus que nos tornamos gigantes diante de Satanás. É de joelhos que recebemos a virtude, o poder, o fogo, o batismo com o Espírito Santo para batalhar contra as hostes da maldade. Seja qual for a guerra, seja qual for a luta, o Espírito Santo está aí para nos capacitar, está aqui, está sobre nós, está em nós para nos capacitar. Mas busquemos, meus irmãos, busquemos esse batismo com fogo. Ah, pastor, mas a próxima campanha vai ser só na última semana de janeiro. E quem disse que o Espírito Santo precisa de campanha? Quem disse que o Espírito Santo precisa de pastor? Depende de você. Depende de você se dedicar, meus irmãos, orando, se consagrando, jejuando, se arrependendo, abandonando o pecado e clamando por esse derramar copioso do Espírito Santo. Amém? Busque o Espírito Santo. Busque esse batismo com fogo. Não queira ser um crente qualquer. Não queira. O Espírito Santo está fazendo muito, eu sei. Sem o batismo com fogo do Espírito Santo, ele já faz coisas maravilhosas na transformação da nossa vida. Mas só seremos completos, só receberemos a plenitude com aquilo que João Batista profetizou. Ele é maior do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2 se cumpriu a profecia, se cumpriu a promessa, foram batizados com o fogo do Espírito Santo. Não parou, meus irmãos, há 2000 anos atrás. O batismo com o Espírito Santo não foi um evento único ali em Jerusalém, dentro daquele cenáculo. Não foi para somente aquelas 120 pessoas, é para nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito de Deus que se manifestou como uma língua de fogo e que repousou sobre aqueles irmãos e irmãs. Meus irmãos, no meio daqueles 120, acredite, tinha crianças. É por isso que eu estou insistindo com as crianças dessa igreja, com as mães dessa igreja. Evangelize os seus filhos, ensine os seus filhos a orar, porque no meio daqueles 120 tinha crianças. E a Bíblia diz claramente que todos receberam a língua de fogo, até mesmo as crianças. Até mesmo as crianças receberam a labareda de fogo, o batismo com fogo. Mas aquelas crianças estavam fazendo o quê? Estavam reunidas com 120 em um só lugar, orando e clamando e buscando a presença de Deus. Aleluia. Busque o Espírito Santo. Busque o batismo com o fogo do Espírito Santo. Porque Deus quer levantar homens e mulheres revestidos do poder, homens e mulheres labaredas de fogo, para guerrear contra Satanás. A começar de dentro da sua casa. Satanás iniciou uma guerra na sua casa? Não vou chamar o pastor não. Eu vou até pedir para o pastor interceder pela minha vida, mas na minha casa, ó, Satanás sou eu. Olha para mim, ó, labareda de fogo, cheio do Espírito Santo. O pastor vai só interceder, o pastor vai só me ajudar. Tem homem de guerra nessa casa, tem mulher de oração dentro dessa casa. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus, em suas vidas. Labaredas de fogo, por meio do batismo com o fogo do Espírito Santo. Amém?